Olá, meus amigos queridos, eu sou Sidney. Pois bem, estamos gravando uma série de preleções a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho tem 28 capítulos. São capítulos muito interessantes, coordenado por Kardec e os Espíritos da Verdade. E hoje nós vamos comentar o 13º capítulo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Muito interessante isso, né? Muito interessante. Que o nosso mestre nos ajude, me dê lucidez para que eu possa explicar na melhor forma possível um item desse tema que se chama a piedade. Porque esse tema nos leva a fazer uma grande reflexão dos nossos sentimentos em relação a nós mesmos, ao próximo e a arte de fazer caridade. Pois nós vivemos em comunidades, sociedades, somos seres gregários. E sem o outro nós nunca vamos conseguir ter uma vida plena, uma vida que tenha um pouco de felicidade. E conviver não é uma tarefa fácil, é uma experiência para todos nós, todos. E cada um de nós, dentro da sociedade, somos seres únicos. Aqui ninguém é igual a ninguém. Ninguém. Assim fomos criamos muitas divergências, quer dizer, né? Aflições. Temos também adversários que pensam diferente. Estamos por aqui pela misericórdia de Deus, para aprender a evoluir, cada qual com as suas qualidades ou defeitos. É natural que em momentos de aflições, muitas vezes, vêm os nossos pensamentos, certos pesares, né? Certas reflexões. Quem eu sou? O que eu estou fazendo por aqui? É um mundo de provas. Dentro das nossas aflições, clamamos: que Deus é esse que não me socorre? Muitas vezes, né? Devido a certos desacordos de opiniões entre nós, que queremos que tudo seja do nosso jeito, tudo da nossa forma. E assim faltamos muito na compreensão e na fé. Mas a filosofia espírita transcende e nos dá uma consolação adequada na reflexão do Evangelho em nosso mundo. Quando comparecemos em eventos espíritas, principalmente em preleções e palestras públicas, ouvimos, vamos repetir, quem somos nós? O que estamos fazendo por aqui? De onde viemos? E para onde vamos? Nós precisamos acordar para a realidade. E o fato que um filósofo francês, René Descartes, acordou para a realidade, para si e para o próximo. E assim se expressou: penso, eu logo existo. Será que a massa material, massa de carne que nós temos, pensa? Ou ela é a possibilidade, ou ela dá a possibilidade para a intermediação de uma energia pensante, cuja energia é imortal. Somos seres inteligentes, criados em sua origem simples e ignorantes, porém incompletos, né? Por que incompletos? Temos que buscar a perfeição através do desenvolvimento intelecto, moral. Em uma só vida nunca teremos oportunidade de chegar a essa condição
de perfeição. E o que é a perfeição? É aquela que o Mestre nos deixou patente. Sedes perfeitos como o vosso Pai o é. É claro, nunca seremos tão perfeitos como a Deus, nosso Criador, né? Nosso Criador. Ele nos criou como uma semente de um pequeno Deus. E Jesus assim deixou explícito: tudo o que eu faço, fareis também. Jesus, o Espírito mais perfeito que por aqui já passou, né? E o Rabi de Judá demonstrou em vida para todos nós, na sua bondade perante a todos. O quê? A virtude do perdão. E essa virtude do perdão foi demonstrada na Boa Nova, no Evangelho. Porque as leis da época era olho por olho, dente por dente. Era a lei do toma lá, dá cá. Além do mais, a sua força moral e espiritual exemplificava, além do perdão, a humildade. Curava os enfermos, ressuscitando as almas, transformou água em vinho, curou Lázaro, o qual lhe tinha dado, naquela época, todos que rodeavam como morto. Ele era mesmo um espírito de alta categoria, uma força moral, uma perfeição, tanto que crucificado disse nos seus últimos instantes: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E isso foi um exemplo de perdão coletivo. Eis aí um detalhe muito grande que deveremos pôr em prática para pensar. Mas como? Como esse perdão? Servindo, perdoando, tolerando. Servindo o outro, vamos trabalhando em nós mesmos a virtude do amor ao próximo. Tanto no plano da intelectualidade, quanto nas qualidades morais. Nesse interim, temos que despertar em nós a piedade. E piedade é uma qualidade dos seres angelicais, dos seres que já chegaram à perfeição. Um mensageiro da verdade, por nome Michel, em Bordeaux, na França, em 1862, deixou a seguinte mensagem psicografada, o qual Kardec assim acolheu. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. A piedade é o enternecimento diante das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Olha, são lágrimas. É um bálsamo que aplicais sobre as feridas. É a doce simpatia que restitui a esperança e a resignação dos corações sofredores. Olha bem a piedade. A piedade bem sentida é o amor. É o amor em devotamento e o esquecimento de si mesmo. Esse esquecimento, esse devotamento, essa abnegação em favor dos infelizes, foi a abnegação que o Mestre aplicou em toda a sua vida. E a filosofia espírita sempre colocando em evidência, sempre. E quando essa doutrina for aplicada e praticada, admitida por todos os povos, dará a felicidade em toda a terra, a concórdia, a paz, o amor, a harmonia entre os povos. Esse é o sentimento próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo, não pensando em si próprio.
No sentimento angelical não cabe egoísmo, a intolerância, a maldade, a desonestidade, pois o egoísmo é o que deixa a sua alma com a falta de humildade. Ao deixar a arte de beneficiar em segundo plano. Essa conduta nos leva a se transformar em seres insensíveis, impiedosos. Digo eu, vivemos em um mundo onde sobressai mais o mal do que o bem. Continuo. A falta de piedade leva aos povos, filhos de um mesmo Deus, à fome, à guerra, tirando vidas em horas incertas. Vamos refletir. O que nesse momento muitas vidas estão sendo ceifadas pela falta de piedade. Por onde colocamos um certo pensamento por vezes. Que mundo é esse? Temos um mundo e um tempo limitado por aqui. Por vezes, até por negligência daqueles que nos cercam e que podem nos ajudar a dar um tempo de sobrevivência maior sobre a Terra. Exemplos. Para os que têm a falta de saúde emocional, dar aquele ombro, aquele acolhimento amigo através de boas palavras, orientações, quando nós estamos com as nossas emoções conflituosas. Ampara aos que estão com a falta de dificuldade material na alimentação, na vestimenta, na moradia. Compartilhar nossas obras, até mesmo repartir o nosso mesmo prato. Amparar os nossos semelhantes, por vezes, há anos que estão em situação de moradores de rua, sofrendo frio, fome, indiferença das autoridades competentes, para a qual receberam a missão de servir. Ninguém, por uma razão ou por outra, se sente feliz morando na rua. Fazer uma profunda reflexão e fazer o melhor que puder aos nossos semelhantes que estão em situações de viciados, abandonados pela própria sorte. Irmã Rosália, uma beata francesa, uma piedosa amiga do bem, quando vivia em Paris e quando a França estava passando por uma triste situação, sofrimento de toda a ordem, revelou ela em mensagem psicografada que ajudava a colher até os cadáveres das ruas que haviam morrido de fome. De tão piedosa chegou a morar na comunidade junto aos sofredores, cujo objetivo era só ajudar. Ela percorria entre os mais abastados pedindo ajuda para suprir os mais necessitados. Era comparada a uma irmã Dulce daqui do Brasil, que recolhia pessoas doentes, enfermas, que moravam embaixo de pontes em Salvador, na Bahia. Também revelou que ela, após o seu desencarne na espiritualidade, foi uma das maiores felicidades que ela recebeu daqueles que ela havia ajudado. Mas existe em nosso meio um tipo de sofrimento muito grande, o qual devemos observar com muita atenção. E, se possível, dar de nós o melhor que podemos para quem está neste momento. A orfandade. A orfandade é uma das mais difíceis provações, porque passa um espírito aqui encarnado. Como também um desafio da nossa solidariedade cristã. Amparar um órfão é um ato que agrada a Deus.
eleva espiritualmente a quem pratica. Pois o órfão é aquele que perdeu o pai, a mãe, ou ambos, necessitando de proteção, cuidados dos adultos que se desenvolvem a sua vida terrena. Mas podemos encontrar no presente também órfãos de pais vivos, os quais não atuam com responsabilidade na criação do seu filho, que aqui veio como missão. Por que Deus permite que haja seres nessa situação de órfãos? Por quê? Para ser aqui um campo de provas, de expiações, para oferecer àqueles que aqui encarnam nessas condições e aos que estão vinculados muita oportunidade como exercitar a piedade, a fraternidade, resgatar débitos adquiridos em encarnações anteriores, enfrentar provações para exercitar a humildade, servir de auxílio na provação de pais impedidos de procriar. Também existem orfanatos para suprir a falta dos pais, no atendimento às necessidades básicas dos órfãos, que presencialmente não têm dos pais. Mas para eles falta o calor humano, da convivência familiar. E muitas vezes são resgatados por entes queridos, por existir supostas ligações de vidas passadas. E quantos adotam seres nessas condições e se tornam verdadeiros genitores ou pais, e muito mais. Em Paris, em 1860, uma psicografia de um espírito amigo assim nos deixou essa mensagem. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesse quanto é triste ser um ser abandonado, sobretudo na infância. Que divina é a caridade em ajudar uma criança abandonada, a impedi-la de sofrer fome, frio, bem como abrigá-las para que não se perca no vício. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis pode ter sido uma pessoa muito amada em outras vidas. Ah, se pudesseis lembrar, nesse caso, não mais seria uma caridade, mas um dever a cumprir. Assim, meus irmãos, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem o direito da vossa caridade. Não essa caridade que representa uma esmola, que fere o coração, que queima a mão de quem recebe, mas de coração fraterno, acolhedor, generoso, amoroso, piedoso. Nesse mundo de meu Deus, aonde observamos tanta maldade, por vezes questionamos. Nossa, fico tão decepcionado, pratico bem, geralmente a quem faço algo, a mim não me dá nem o retorno, nem o muito obrigado. Mas um guia protetor chamado Sens, de um pequeno povoado da França em 1862, alerta que ao praticar a caridade não devemos pensar na ingratidão. Não, não. Digo eu, nem no mundo, obrigado. Nunca deixa de fazer o bem para quem precisa devido a esse fato. Pensando, procedendo dessa maneira para Deus, fica evidenciado mais o egoísmo do que a caridade. A verdadeira caridade, quem pratica é desinteressada de qualquer retorno de quem é favorecido. Agindo assim,
é falta de humildade. Fazer o bem podemos considerar que é uma ciência de Deus entre nós. Ao fazer o bem, a maior favorecida é quem faz, não quem recebe. Com o espírito do bem e do amor ao próximo, ele nos informa que aqui é preciso sempre ajudar os mais fracos. Sempre, sempre. Mesmo sabendo que entre eles existem descontentes. Mesmo sabendo que existem, mesmo por aqui, maus agradecidos. Mas que um dia terão tempo de reconhecer a sublime ajuda tida de um coração fraterno, diz ele. Que infelizmente que a maioria só é capaz de enxergar o presente. E para esse caso vamos repensar uma moral de uma história que pode nos abrir uma luz no nosso entendimento. A história de Barsabás e Joanequim, do Espírito da Verdade. Livro Espírito da Verdade. Irmão X, Chico Xavier. Resumindo a história. Conta-se que Barsabás era um homem muito rico, poderoso, morava numa maravilhosa casa, comparada a um castelo. O seu interior era adornado de peças muito ricas, prata, ouro, de fina qualidade. Era uma pessoa que não fazia caridade, não ajudava ninguém. Era mesmo um materialista, bem como um desprezível pela sua conduta, sarcástico com os pobres. Mas certa vez, na porta do seu castelo, o menino abandonado pela sorte, chamado Joanequim, ele deitado em sua rede, foi incomodado por Joanequim, que lhe pediu, à distância, alguma coisa para comer. E de uma maneira desprezível, impiedosa, entrou para dentro da sua mansão, trouxe e deu-lhe um pedaço de pão duríssimo, pão duro. Isso para se ver livre do menino pedinte. E o menino saiu contente, roendo aquele pão duro que ele recebera. Mas o tempo passa para todos. E um dia Barsabás se viu nas trevas, na escuridão, no mundo espiritual. Se vendo perdido, muito sofrido, pelo tempo que vagava na espiritualidade, lembrou de pedir socorro a Deus em preces. Mas ele começou a ser atendido pela assistência espiritual, a qual todos nós um dia deveremos ser também. Uma espécie de socorro fraterno que trabalhava a favor dos que estão à busca de socorro no mundo espiritual. É a bondade de Deus em todos os setores de vida. Carente, perdido na imensidão, os amigos espirituais lhes amparou. E nesse amparo mostrou a ele muitas luzes, sendo uma mais forte do que a outra. Admirado e curioso, perguntou aos amigos: amigo, que luz é aquela mais forte que reluz ao longe e que me surpreende? Aquela luz é que você deverá segui-la. Aquela luz foi uma caridade que você prestou quando encarnado. Mas eu não me recordo de ter feito alguma caridade. Os amigos espiritual respondeu-lhe: fez sim. A um menino de rua carente, faminto, quando você deu a ele um pedaço de pão duro. O menino de rua chamado Joanequim? Sim, foi ele mesmo. Então, em agradecimento, ele orou muitas vezes a você, pedindo a Deus que lhe ajudasse. E essa luz deverá seguir. Essa luz que você deverá seguir.
segue-a. E ao seguir, ele foi parar em uma marcenaria, aonde Joanequim, já com 32 anos de idade, estava trabalhando como marceneiro. E já estava casado. E sua esposa estava prestes a ser recepcionada como mãe. Com a ajuda da espiritualidade, Barsabás foi atraído e se reencarnou como um dos filhos de Joanequim, cujo aprendizado futuro era para aprender a ser mais humilde, mais humano, menos orgulhoso. E Joanequim era um homem cuja espiritualidade era uma virtude maior. Ele recebera a bênção de ser pai do então terrível Barsabás, que outrora houvera ser um soberbo ser. Isso, meus amigos, se chama piedade no mundo espiritual. Vamos fazer uma profunda reflexão. Que a mão direita ou a mão esquerda não saiba que a outra faz. Vamos ser piedosos para aqueles que menos têm. Ninguém é tão mau que nada bom tenha para dar. Vamos pensar nisso. Vamos recomeçar a nossa vida pensando no amor ao próximo. Quem pensa no amor ao próximo tem um retorno para si mesmo. E assim eu agradeço a todos que assistirão essa pequena preleção e peço que compartilhem. É muito bom a gente escutar uma cultura espiritual para que possamos colocar a cabecinha no travesseiro e fazer reflexão nas nossas emoções, nas nossas aflições, para que possamos melhorar as nossas pequenas virtudes em maiores para o futuro. Minha gratidão a todos.